Pessoal, vamos lá, ok? 23. Quanto ao sentido da oração destacada em a mãe, conquanto insensível às boas ações, não pôde disfarçar a admiração e o prazer que o moço lhe causou, equivale a, só para relembrar, 23, questão 23. Só para relembrar, eles estão cobrando de vocês um dos nexos mais famosos que existem, os nexos concessivos, ok, pessoal? Os nexos concessivos na língua portuguesa, logicamente, indicam concessão, mas pode aparecer até mesmo, pessoal, como uma ressalva, ou pode aparecer até mesmo como uma contrariedade, ok, pessoal? E o interessante é que eles são inusitados, são diferentes. Eu sempre coloco uma frase de apoio para que vocês tenham uma noção. O principal nexo concessivo, pessoal, é o embora. Então, por exemplo, embora chova, vírgula, irei à praia. Então, aparece como apareceu aí a troca. Pelo que eu poderia trocar o embora? Então, olha só. Aqui eu vou colocar os tradicionais nexos concessivos do português. Embora, ainda que, mesmo que. Vocês concordam que até agora é normal? Embora chova, irei à praia, ainda que chova, irei à praia, mesmo que chova, irei à praia, pessoal? Temos mais. Ó. Por mais que chova, irei à praia. Posto que chova, irei à praia. Se bem que chova, irei à praia. Conquanto chova, irei à praia. Quem é que fala aqui tranquilamente, conquanto chova, irei à praia? Se bem que chova, irei à praia. Ainda temos, pessoal, malgrado chova, irei à praia. Ainda temos, pessoal, apesar de que, ou simplesmente apesar de, né? Apesar de que chova, irei à praia, apesar da chuva, irei à praia. Ainda temos, pessoal, a despeito de que, ou a despeito de que chova, irei à praia. E também temos, pessoal, em que pese a chover, irei à praia. Tudo bem, pessoal? Só isso? Não, tem mais um ainda. É que o próximo, que é o não obstante, ele joga em duas. O não obstante pode ser concessivo, pode ser adversativo. Então, eles aparecem bastante porque eles são diferentes. Então, conquanto insensível às boas ações, é um nexo concessivo, pessoal. Então, entre as alternativas abaixo, vocês têm apesar de insensível às boas ações. Pode marcar, é a letra A, pessoal. Ó, apesar de. Tudo bem? Agora, letra B, conforme? Não, conforme é conformativo. Letra C, portanto? Não, portanto, pessoal, é um nexo conclusivo. Como insensível às boas ações, conforme, mesma coisa, conformativo. Ou até causal, né? Que o como tem várias classificações, ele é conformativo, causal ou comparativo. Porque insensível às boas ações, aí, pessoal, causa. Tudo bem? Acertaram? Sim. 24. Evanildo Bechara, em sua moderna gramática portuguesa, ensina que os verbos que apresentam significado lexical referente à realidade bem concretas não necessitam de outros signos léxicos. A tradição gramatical chama intransitivos a tais verbos. O exposto pelo autor está corretamente exemplificado pelo verbo destacado em. Pessoal, bem simples. O que é o verbo intransitivo? Ó,
Verbo intransitivo é aquele que não tem objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito. Então, o verbo intransitivo é o que não tem objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito. O que tem objeto direto é o verbo transitivo direto. O que tem objeto indireto é o verbo transitivo indireto. O que tem os dois é o verbo transitivo direto e indireto. E o que tem predicativo do sujeito é o verbo de ligação. Então vamos lá. Que lhe faltava dantes. O lhe é objeto indireto. Então ali o faltar é verbo transitivo indireto. Não é intransitivo. Ficou boa, mas desfigurada. Boa é o predicativo do sujeito. Concordam? Ela ficou boa. Então ficou, o ficar é verbo de ligação. Só havia um obstáculo à minha felicidade. Pessoal, assim, ó, o verbo haver, ele não tem sujeito, mas ele tem objeto. Havia o quê? Um obstáculo à minha felicidade. Objeto direto. Ô senhor, mas não leva mal, a minha felicidade não é objeto indireto? Não, é complemento nominal de obstáculo, obstáculo A. Então tudo é objeto direto. VTD. Fadinha teve a existência por um fio. Fadinha é o sujeito, teve o que? A existência, pessoal, objeto direto. Verbo transitivo direto. Agora, ainda vivem, não há objetos, nem direto, nem indireto, não há predicativo do sujeito. Então, aí é um verbo intransitivo. Agora, é claro, pessoal, tudo é pelo contexto, tá? Ó o verbo viver aqui, ó. Se eu dissesse, João vive aquele amor intensamente. Depois, se eu dissesse assim, ó, João vive cansado. Ó, tudo é pelo contexto. João é o sujeito. João vive aquele amor intensamente. João vive o quê? Aquele amor, objeto direto. Como intensamente, adjunto adverbial. Então, aqui o viver seria verbo transitivo direto. João vive cansado. João é o sujeito. Cansado é uma característica do João. Maria vive cansada. O que é característica mesmo? Predicativo do sujeito. E aqui o verbo viver é um verbo de ligação. Então, tudo é pelo contexto realmente, pessoal. Tudo bem? Equador é a resposta. 25. Nos trechos, Remígio dizia, sinceramente, quem sabe? E Remígio é atualmente um alto funcionário. Os advérbios em destaque, no contexto em que ocorrem, estabelecem, respectivamente, relações de sentido de. O segundo é Barbada. Remígio é atualmente, é nos dias de hoje, sim ou não, pessoal? É tempo. Primeiro que vocês podem ter uma dúvida. Remígio dizia sinceramente. Quem sabe? Dizia sinceramente, pessoal. O que vocês acham? É de afirmação ou é o modo como ele dizia? É o modo, pessoal. Tá? Então, é modo e tempo, letra B de Brasil. Porque às vezes dá uma confusão, né? Porque a gente olha a palavra em si e se engana. Ó, João veio rapidamente. Daqui a pouco alguém pensa, rapidamente é rápido, é tempo. Não. João veio rapidamente é o modo. O modo como ele veio. Tá? Muito bem. Então, ali é modo e tempo Brasil, pessoal. Valeu? Depois, 26. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas, considerando as regras de acentuação gráfica da língua padrão. Muito bem, muito bem. Então, vamos analisar ali, pessoal, a questão, levando em conta as regras de acentuação gráfica. Pessoal, começa assim, ó. Fadinha não tinha mágoa. Mágoa, de fato, tem acento, pois é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, então está certo. Por não mais ser mais tão bela, agora interessava-lhe viver no paraíso com Remígio. Pessoal, paraíso tem acento.
Tá certo. Ó, por que paraíso tem acento? Porque é um hiato, pessoal. É um hiato. Então tem acento. Lembra que para formar hiato, eu acentuo os hiatos I e U. Lembra disso? Existem os pré-requisitos. Ó, formarem sílabas sós ou com S. Depois, antes vier vogal diferente, e não seguidos de NH. Tudo bem, pessoal? Paraíso, com certeza. E mágoa e remígio tem acento porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Então, é a letra A. Por que não as outras? Remígio, correto, era um homem de caráter. Caráter tem acento, pessoal. É uma paroxítona terminada em R. Caráter tem acento. O que surpreendeu Dona Firmina, que aceitou o matrimônio de sua filha. Matrimônio está correto. Depois, com o triunfo, pessoal, olha aqui, ó. Tá vendo? Não vai, porque a regra diz formar sílaba só ou com S. E aqui está formando sílaba com o N. Triunfo não tem. Do bem sobre o mal, Fadinha se recuperou, Remígio resolveu pedi-la em casamento. Observação. Quando que vocês vão acentuar oxítonas na língua portuguesa? Vocês vão acentuá-las quando elas terminarem em A, E, O, com ou sem o S, A, E, O, ou quando terminarem em, ens. Porém, quando terminarem em, ens, vocês só podem acentuar, pessoal, com mais de uma sílaba. Ok? Então, aqui, ó. A e O com ou sem o S. Quero pegar verbos. Comprá-lo. Vendê-lo. Parti-lo. Comprá-lo, vendê-lo, parti-lo, ok? Comprá-lo eu vou acentuar porque termina em A. Vendê-lo eu vou acentuar porque termina em E. Agora parti-lo termina em que, pessoal? I, então não tem. Valeu? Só cuidado com isso aqui, ó. Não vai confundir. Se eu tiver uma palavra, pessoal, como a palavra traí-lo, tá vendo isso? Tem acento. Por que tem acento? Porque em traí-lo, aqui, pessoal, eu tenho o hiato I. O I ficaria sozinho, tra-i-lo, antes vem vogal diferente, depois não vem NH, não confundir. Então, ali não tem acento. Pedi-la, não tem acento. É o I, né? Pedi-la, não tem acento. Valeu? Depois, o consolo, sem acento, né? A paroxítona terminada em O não tem acento. Teto, por exemplo, pessoal, consolo, cachorro. De Fadinha foi ver que Remígio, correto, queria desposá-la. Ó, olha aqui, ó. Termina em A. Desposar, lá, o que faltou? O acento. Apesar de sua beleza ter ido embora depois da doença. Com a saúde de Fadinha comprometida, a saúde tem acento mesmo. É o hiato U, está sozinho, antes vem vogal diferente, depois não vem NH. Comprometida, Remígio não conseguia se recompor. Pessoal, olha só. Quem tem acento é o verbo por. Quem tem acento é o verbo por. Qualquer forma derivada de por, pessoal. Opor, repor, compor, não haverá acento. Porque o por tem acento diferencial da preposição por. A verdade é essa. Agora, as formas derivadas não têm acento diferencial. Então, quem tem acento é o verbo por,
que é diferencial da preposição por, as derivadas não têm acento. Então, ali, pessoal, recompor é sem acento. Senhor, mas o tranquilo não faltou o trema? Não, o trema não existe mais na língua portuguesa, então não faltou nada. Tudo bem? É a letra A, realmente. Depois, pessoal, está assim, ó. Leia o texto para responder as questões de números 27 e 28. Surgiu a Maria da Anália, pediu se eu podia vender um pedaço de toucinho. Não vou vender. Quando você engordou e matou o teu porco, eu não fui aborrecer-te. Ela começou a dizer que queria só o toucinho. Perpassei o olhar do povo. Fitavam o toucinho igual a raposa quando fita uma galinha. Pensei, e se eles invadir o quintal? Resolvi levar o toucinho para dentro de casa, o mais depressa possível. Fitei as tábuas do barraco, que já estão podres. Se eles invadir, adeus barraco. Juro que fiquei com medo. Vamos lá. Na passagem, perpassei o olhar do povo. Fitavam o toucinho igual a raposa quando fita uma galinha. Pensei, e se eles invadir o quintal? Os termos destacados denotam a seguinte figura de sintaxe, zeugma, já que o termo povo não aparece na última oração. Não, zeugma é uma omissão pessoal de um termo, mas ali não é o zeugma que ocorre. O zeugma é uma omissão de um termo. Pessoal, depois, celipse de pessoa. O que é uma celipse? O que é uma celipse? Uma celipse, pessoal, é uma concordância ideológica. É uma concordância ideológica. Por exemplo, a gente vai lá. Falaremos com João. Olha só, essa é uma concordância ideológica. A gente vai lá, falaremos com João. Nós fazemos muito isso na linguagem coloquial. Achamos que está errado, a gente quer mudança. Achamos que está errado, a gente quer mudança. Então, o que ocorreu? A gente vai lá. Quem é que vai lá, pessoal? A gente, sim ou não? Ideologicamente, eu substituo a gente por nós. Então, a gente vai lá, falaremos com João. Claro, quando é no ladinho, dá um erro grosseiro. A gente falaremos, não dá. Mas quando é ideológico, meio que passa, notaram isso? Ou ao contrário, vamos estudar mais, a gente precisa passar. Fiz ao contrário, entenderam? Então, essa é uma concordância ideológica, porque o sujeito, no fundo, qual é o sujeito? É a gente. Então, seria o quê? A gente vai lá, falará com João, correto? Mas, observa. Então, primeiro, pessoal, é uma celipse, sim. Celipse é uma concordância ideológica, ok? Agora, a celipse tem duas possibilidades ali, ó. Celipse de pessoa, já que você tem a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Ou celipse de número, já que se alternam entre as expressões singular e plural. A celipse, pessoal, ali é de número. Estou alternando o povo, que é singular, com fitavam, que é plural. Observa a lógica. Na passagem, perpassei o olhar no povo. Ponto. Fitavam o toucinho. Quem é que fitava? O povo. Então, essa concordância aí é de número, tá? Singular e plural, pessoal. Anacoluto, pessoal. Anacoluto é assim, ó. É quando eu quebro a estrutura sintática de uma frase. Eu lanço um termo na frase e ele não tem função sintática. É muito usual na linguagem coloquial. João, ele é um cara legal. Olha só. Vocês teriam função sintática para tudo aqui, ó. Quem é que é ele, sujeito? Um cara é legal, predicativo do sujeito.
Só que o João não é nada. João, ele é um cara legal. A gente usa muito isso aí na linguagem. O João, qual é a função sintática do João? Nenhuma. É só apresentar o João aí. Tá? Então, pessoal, o anacoluto é a quebra sintática, na língua portuguesa. Eu deixo ali, pessoal, uma palavra, uma expressão sem função sintática. Sem função sintática. É a quebra sintática. Eu deixo uma palavra, uma expressão sem função sintática. Por exemplo, pessoal, adolescentes, como são difíceis lidar com eles? Né? Como são difíceis, por exemplo, né? Então, eu lanço a palavra e depois eu retomo. Adolescentes, eles são difíceis. Não tem por que colocar adolescentes, eu só anuncio. Isso é normal, no dia a dia é muito, muito, muito normal. Meu pai, um sujeito extremamente calado, tá? Então eu anuncio e depois eu retomo, pessoal. E pleonasmo. Pleonasmo, pessoal, olha, ó, o anacoluto é aquilo ali, já que existe a quebra da estruturação lógica e sintática da oração. É quando eu deixo um termo sem função sintática. Pessoal, pleonasmo, a redundância. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, planos para o futuro, há anos atrás, né? Surpresa inesperada. Então. E por fim, pessoal, então, 27 é Canadá e a 28, que é a última, crase. A Maria da Anália visava a um pedaço de docinho. Pessoal, nem pensar em colocar a crase. É um artigo indefinido masculino, é o a sem crase. Mas seu pedido não chegou a sensibilizar. Já falamos aqui. Quando que vocês vão colocar crase diante de verbo? Nunca. A cantar, a estudar, a sensibilizar, nunca. A dona do porco que vendo-se à mercê. Olha só, olha só. Deixa eu apagar aqui. Vocês vão cuidar uma coisa comigo. Na língua portuguesa, existem as expressões adverbiais. Vocês têm de colocar crase nas expressões adverbiais femininas. Vocês não podem colocar crase nas expressões adverbiais masculinas. Ok? Então, vocês podem colocar crase, pessoal, por exemplo, à margem, estávamos à margem de, que é feminino. Por exemplo, o ditado correu a boca pequena, pessoal, feminino. Estávamos à espera de você. Depois, ficou à frente de todos. Ou ainda, pessoal, saí às pressas, né? Ou ainda, pessoal, pagarei à vista. Ou ainda, assalto à mão armada. Por quê? Porque são expressões adverbiais femininas, é à margem, é à boca, é à espera, é à frente, é às pressas, é à vista e é à mão. Jamais. Olha o erro. Colocando crase em expressão adverbial feminina. O carro está a serviço. Pessoal, irei a pé. Pagarei, pessoal, a prazo. Que tem de pagar a prazo com crase por aí, pessoal. Ou ainda fogão a gás, pessoal. Ou ainda comida aquilo. Tudo que é comida aquilo. Nem é assim, tá? O pessoal coloca aquilo e com K ainda, lembra, pessoal? Tudo que é comida aquilo coloca com crase. Olha aqui, ó. A despeito, pessoal. Despeito, ó. A pretexto. Tá tudo errado, pessoal. Tudo errado. Olha aqui. É o serviço, é o pé, é o prazo, é o gás, é o quilo, é o despeito, é o pretexto. Tudo errado. Tudo bem? Então, expressão adverbial feminina coloca a crase. À mercê é uma expressão adverbial feminina. Então, coloca a crase. Deu uma invasão em seu quintal.
decidiu recolher-se à sua casa. Bom, vocês concordam que nós já chegaríamos à resposta, pessoal? Porque as duas primeiras sem crase, a terceira com crase, né? Chegaríamos à sua casa. Aquele a sua casa vai dar assim, ó. Casa é um caso especial de crase. Vou falar mais na outra aula, tá? E sua também é um caso especial, porque com sua a crase é opcional. Então, aquele a sua casa pode ser com crase ou pode ser sem crase, tá bom? A crase é opcional com pronomes possessivos femininos no singular. Minha, tua, sua, nossa e vossa. Lembre-me de falar na próxima aula dos casos em que a crase é opcional, tá bom? Beijos, abraços e até a próxima aula. Existem mais duas questões ali, pessoal, tá? Que a gente faz em aula mesmo, na 29 e 30 a gente faz em aula, e aí eu já trago para vocês mais uma provinha.